Tenho certeza que muitos de vocês estavam ansiosos para saber o desfecho do segundo capítulo de The Coffee and Lay e colocar um ponto e vírgula nessa história desses dois irmãos. E também passar qual é o verdadeiro final do jogo. Cara, se eu falar pra vocês que uma teoria estava certa, vocês não vão acreditar. Então, meus amigos, já vou pedir pra vocês se inscrever no canal, deixar o like, que ajuda demais, beleza? E também pode deixar nos comentários o que vocês querem ver aqui no canal, se vocês querem que eu desmanche mais esse jogo, The Coffee and Lay, deixe sempre por dentro as coisas que estão acontecendo, ou se vocês querem outro tipo de creepypasta, pode deixar nos comentários que com certeza vou ler e vou dar um coraçãozinho assim e até responder vocês. Bom, recado dado, meus amigos, então vamos para a parte final do segundo capítulo de The Coffee and Lay. Bom, recapitulando um pouco o último episódio, os dois irmãos eles acabaram fugindo do assassino que eles acabaram matando, pegando o carro dele e fugindo para algum lugar que não havia sido especificado até aquele momento. E a gente acaba descobrindo no início que eles foram atrás dos pais deles. Então o Andrew, com as últimas lembranças que eles tinham dos pais deles, acabaram achando um certo lugar e estacionando o carro ali perto. Percorreram um certo percurso até que encontraram a casa dos pais deles, na vizinhança bem conhecida por eles. Mas mesmo assim eles têm que procurar a casa, por ser coincidente ainda a vizinhança teve muitas mudanças. E nisso, ao procurar as casas, eles veem uma caixa de correio escrito com o sobrenome dos pais deles, que também é o deles no caso. Eles decidem invadir a casa, até porque eles não estavam lá naquele momento. Bom, ao entrar lá dentro eles percebem que a casa está um pouco destruída, mas nada demais, só mudaram algumas coisas das últimas lembranças que eles tinham. E nisso, eles, já que os pais deles não estavam lá, eles decidiram tentar entender o que aconteceu, por os pais deles terem abandonado eles nessa pandemia e deixaram eles lá sofrendo, passando fome. Bom, nisso, supostamente, eles acabam achando um tipo de envelope na gaveta da mãe deles, dizendo que os filhos dele haviam morrido há quase 3 meses, alguma coisa assim. Que coincidentemente é o tempo que parou de ser enviado comida para eles. E nisso eles não entendem muito bem o porquê que acusaram que eles tinham morrido naqueles apartamentos. E isso fica meio em aberto no jogo até. Bom, e por incrível que pareça, acaba pesando um pouco na consciência deles, achando que enganaram os pais deles, por isso pararam de enviar comida, acharam que eles tinham morrido e por isso que eles não foram atrás. E nisso eles acabam ouvindo um barulho na porta, que por acaso seria a mãe deles que estavam chegando de algum lugar, de um mercado, alguma coisa assim. E no momento que ela abre a porta e se depara com os dois filhos esperando ela lá, ela toma um choque enorme com a situação. E nisso o Andrew começa a tentar puxar assunto, falando que estavam com saudade, que vieram visitar mesmo violando a pandemia, apesar deles já saberem que acusaram que os dois tinham morrido, entendeu? Bom, a Ashley já não lidou muito bem com essa situação, já começou a dar umas farpadas, já começou a brigar com a mãe, falando que abandonaram eles e tal. Bom, e a primeira impressão que eu tive quando os dois estavam conversando, a mãe e o Andrew, que ela meio que não se importava muito em que os filhos estavam vivos e que ela estava lá com eles e meio que ela cagou, entendeu? Para os filhos estar lá, entendeu? E dá pra ver muito bem pelas expressões dela que ela estava incomodada em ver que os filhos estavam lá. E nisso eles vão conversando, eles se dispõem até fazendo jantar para os pais como boas-vindas para que eles pudessem ter um tempo juntos e tal. E nisso, os dois percebendo a situação e tal, que provavelmente aquele documento for forjado, caso acontecesse alguma coisa assim, foi a hipótese que eles levantaram. Eles decidiram tomar a medida principal, que era que eles iam fazer desde o início, que era matar os pais, né? E nisso que eles começam a cortar os legumes, a carne, para fazer o jantar para os pais. A mãe dela aparece na porta, começa a olhar os dois, que os dois estão meio próximos, sabe? Muito próximos até, se vocês me entenderam. E ela começa a dar umas brecadas, dando umas insinuadas que não era para os dois ficar tão juntos, até porque os dois eram irmãos e que não sei o que tem. E começou a falar na orelha dos dois. E depois que a mãe dele saiu da cozinha, a Ashley teve mais certeza que teria que fazer isso mesmo com os pais, porque ela queria ficar tão próxima do Andrew e sabia se deixasse os pais vivos, eles iam impedir isso. Entendeu? Nesse sentido aí mesmo. Bom, aí passou a hora do jantar, o pai deles já haviam chegado também, eles conversaram um pouco, dava pra ver bem que ele também estava desconfortável com toda a situação dos filhos estarem lá e tal. Aí acabou o jantar, a mãe já mandou os dois cada um ir pra um canto da casa dormir. E ficou por isso mesmo, entendeu? E nisso, eles acordam no meio da noite e tal. A Ashley vai até o sofá em que o Andrew estava dormindo. E eles acabam conversando, tramando um pouco mais o plano para ver o que eles fariam com os pais e tal. E nisso, quem que aparece no meio da madrugada com os dois deitados no sofá? A mãe. Aí que ela descabelou tudo, falou um monte de coisas que não devia, deixando os dois irmãos muito mais irritados com a situação. Em um ato de desespero, a Ashley pega o revólver e aponta para o rosto da mãe.
e ameaça ela falando que não era pra ela falar aquelas coisas, das coisas que ela não sabia, e falou mais um monte de groselha pra mãe dela, e acabou levando ela pro porão e amarrando ela com umas cordas, segurando ela lá. Enquanto a Ashley levava a mãe dela pro porão, o Andrew foi atrás do pai dela para que ele não fizesse nada. Apesar que na história ele é um bundão e provavelmente ele não ia fazer nada de qualquer jeito. Mas ele vai lá, ameaça o pai dele com um cutelo e acaba levando ele pro porão também, amarrando os dois lá e deixando eles lá. Bom, e nisso eles tentam orquestrar como que eles vão fazer aquilo, né? Porque não é só simplesmente matar os pais e sair correndo, né? Eles vão lá, eles veem se a mãe consegue arranjar dinheiro para eles, porque eles não tinham nada, eles estavam meio que fugindo de tudo, então o que eles precisariam seria de dinheiro. Aí a mãe tentou dar um golpe neles lá e não conseguiu, acabou falhando. E nisso os dois ficaram mais nervosos ainda e decidiram fazer um ritual com os pais, em vez de matá-los brutalmente, oferecer a alma deles à entidade do jogo. Então o Andrew, com poucos trocados que ele conseguia ter arrancado dos pais, ele foi no mercado comprar as coisas pro ritual e tal. Enquanto isso a Ashley foi lá, começou a preparar, fazer os desenhos e tal no chão. Bom, e nisso a Ashley ela foi lá, arrancou um pouco do sangue do pai dela e acabou fazendo a marcação no chão. E começaram o ritual, já que eles já fizeram uma vez, ela provavelmente lembrava dos que tinha que falar na hora do ritual. Aí apareceu a entidade e ela ofereceu a alma dos pais. E nisso a entidade deu mais um artefato para ela. Que por acaso até o momento a gente não sabe o que seria esse artefato e o que ele faria. Bom, aí a partir desse momento eles vão lá, eles pegam, eles dissolvem o cadáver, eles trituram, acabam fazendo até uma sopa com os próprios pais. Nossa, é até medonho só de pensar nisso. Aí eles tentam jogar os ossos no quintal para fazer de adubo. A única coisa que eles acabam ficando com eles foi realmente os crânios. Bom, meus amigos, a partir desse momento aqui, o jogo ele se torna um jogo de escolha. Então tem vários finais, tem vários meios de você conseguir achar no final. Mas eu vou falar o que eu acho que foi o verdadeiro até agora, o que é mais sensato de ser o final pro capítulo 3, a continuação do capítulo 3. Então vamos continuar daqui. Bom, e nisso, depois que eles fizeram tudo isso, jantaram os próprios pais com vingança e tal, eles decidiram ir dormir. E nesse momento a Ashley tem aquele sonho de novo, só que num mundo totalmente obscuro, tendo várias situações com coelhos e os pais delas. Bom, aí a gente chega num ponto do jogo em que a gente tem que tomar uma escolha, ou escolher a porta da direita ou a porta da esquerda. Vai depender muito de como você vai interpretar todo aquele minigame. Se por acaso você escolher a porta da esquerda, que eu acredito que seja o final verdadeiro, a gente vai para outro minigame, bem simplesinho até, e nisso a gente tem uma cutscene que muita gente estava esperando por isso. A cutscene começa com o Andrew fumando um cigarro, pensando um pouco na vida, e de repente corta para Ashley deitada sem roupa na cama. E nisso os dois começam a ter um papo muito estranho, insinuando que eles já faziam isso algumas outras vezes, e que eles deviam ter feito isso antes. Nossa, é estranho pra caramba esse diálogo, pra ter uma noção. Bom, agora que veio o pulo do gato. Aparentemente isso que aconteceu do tal do incesto foi uma visão que a Ashley teve. Igual a visão que ela teve do assassino que invadiu o apartamento. E decide zarpar de lá, sair correndo de lá, porque é a melhor escolha que eles podiam tomar. Então podemos confirmar que teve realmente, ou vai ter, o tal do incesto, né? Aí depois de toda essa situação, eles vão lá, e nisso eles vão para o carro de novo, a Ashley acaba derrubando os crânios no caminho e tal, o Andrew fica puto da vida com ela, e ela vai lá, pega os crânios de volta, e vão pro carro. E nisso eles estão passando perto de um viaduto, onde tem um rio bem imenso embaixo, e os dois decidem parar lá para jogar o crânio no mar com umas pedras, que seria muito mais fácil, eles não conseguiriam achar nunca a polícia, entendeu? Bom, e por que eu acredito que esse seja o final verdadeiro? Porque quando eles vão lá no rio e jogam o crânio na água e tal, eles estão muito mais felizes e muito bem juntos, entendeu? Diferente dos outros finais em que eles ficam totalmente indiferentes e que isso possa acontecer algo pior. E podemos saber que tem mais 2 a 3 capítulos pra frente. Então não faria muito sentido eles já ficarem muito brigados agora. E eu tô planejando fazer outro vídeo a semana que vem explicando os outros finais e por que não é os outros finais, certo? E o final, o capítulo 2 se encerra aí, os dois entrando dentro do carro e sumindo pro mundo, exatamente como acabou o primeiro capítulo. Meus amigos, finalmente foi confirmada a teoria que vocês queriam tanto. Nunca vi um pessoal tão paranoico em ver uma porra de um incesto. Mas enfim, o vídeo fica por aqui, espero que vocês tenham gostado mesmo. Sensacional esse capítulo, mesmo. Gostei pra caramba. Fiz a análise, se você não viu a análise,
e a primeira parte do capítulo. Vou deixar aqui na descrição ou no card aqui para vocês assistirem, que está muito bom. E só tenho a agradecer a vocês mesmo. Se você não for inscrito, lógico, eu já peço para você se inscrever no canal, deixar um comentário, like, que é sempre bem-vindo. Bem-vindo à tropa, meu amigo. E é isso. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Fui!